Olá, aqui é a Isa Minatel. Vamos junto no nosso chá comigo, que eu leio para você. Se estiver de boa, faz um chazinho para acompanhar. Se estiver na correria, não tem problema não, só dá o play. Parte 2, capítulo 50. Esse livro tem 3 partes, então nós estamos na parte 2. Vamos junto, tá? Meus superiores no exército, assim como o papai, ficaram desconcertados. Ele tá falando da foto nu jogando sinuca no hotel. Isa, não ouvi nada antes. Assiste esse. Depois você maratona tudo se você gostar. Viu? Não ligavam se eu jogava bilhar na privacidade do meu quarto de hotel nu ou vestido. Meu status continuava o mesmo, declararam. Estava tudo pronto. Meus companheiros de armas também me apoiaram. Homens e mulheres de farda do mundo inteiro posaram nus ou quase nus, cobrindo os genitais com capacetes, armas, capes e postaram as fotos na internet em solidariedade ao príncipe Harry. Quanto a Cress, após ouvir minha explicação minuciosa e envergonhada, ela chegou à mesma conclusão. Eu tinha sido bobo, não devasso. Pedi desculpas por constrangê-la. O melhor de tudo foi que nenhum dos meus guarda-costas foi demitido, nem sequer punido. Principalmente porque guardei segredo quanto ao fato de que estavam comigo naquele momento. Mas sempre antenados ao sentimento popular, os jornais britânicos continuaram a me criticar e espumar como se eu tivesse cometido um crime capital. Era uma boa hora para cair fora. Setembro de 2012. O mesmo voo eterno, mas dessa vez eu não era um passageiro clandestino. Dessa vez não tinha compartimento oculto, não tinha cama secreta. Dessa vez, pude sentar ao lado dos outros soldados, me sentir parte da equipe. Quando aterrissamos em Camp Bastion, no entanto, me dei conta de que eu não era um dos caras. Alguns estavam tensos, a gola mais justa, o pomo de Adão maior. Eu me lembrava dessa sensação, mas me sentia como se estivesse chegando em casa. Depois de mais de 4 anos e apesar de tudo, eu finalmente estava de volta, como capitão. Eu havia sido promovido desde a minha primeira missão. Agora, minhas acomodações eram melhores. Na verdade, em comparação com minha missão anterior, eram dignas de Vegas. Pilotos eram tratados como... A palavra era inevitável, todo mundo a usava, reis. Camas macias, quartos limpos. Além do mais, os quartos eram quartos de verdade, não trincheiras ou barracas. Tinham até ar-condicionado. Ganhamos uma semana para nos ambientarmos em Bastion e nos recuperamos do jet lag. Os outros moradores de Bastion colaboravam. Ficavam contentes em nos mostrar como as coisas funcionavam. Capitão Gales, é aqui que ficam as latrinas. Capitão Gales, é aqui que você consegue pizza quente. Meio que parecia uma temporada de férias, até que, na véspera do meu aniversário de 28 anos, eu estava sentado no meu quarto organizando meus pertences e as sirenes dispararam. Abri a porta, dei uma espiada. Todas as outras portas do corredor se abriram. Outras cabeças se espicharam para fora. Meus 2 guarda-costas vieram correndo. Ao contrário do que aconteceu na minha missão anterior, dessa vez eu tinha guarda-costas, principalmente porque havia acomodações decentes para eles e porque podiam se misturar. Eu estava vivendo com milhares de pessoas. Um disse: "Estamos sob ataque." Ouvimos explosões ao longe, perto do hangar dos aviões. Comecei a correr para o meu Apache, mas meus guarda-costas me impediram. Perigoso demais. Ouvimos os berros lá fora. Se preparem, se preparem! Todos vestimos coletes à prova de balas e ficamos na porta, aguardando instruções. Enquanto verificava meu colete e meu capacete pela segunda vez, um dos guarda-costas não parava de falar. Eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia. Eu falei para todo mundo, mas ninguém quis me dar ouvidos. Cala a boca, eles me disseram. Mas eu falei, o Harry vai se machucar, vai se fuder, eles me disseram. E agora estamos aqui. Ele era escocês, tinha um sotaque carregado e soava feito Sean Connery, o que era cativante em situações normais, mas agora parecia que o Sean Connery estava sofrendo um ataque de pânico. Interrompi sua longa história de Cassandra menosprezada e disse para ele ficar quieto. Eu me sentia nu. Estava com a minha 9mm, mas minha SA-80A estava guardada. Tinha meus guarda-costas, mas precisava do meu Apache. Era o único lugar onde me sentiria seguro e útil. Precisava abrir fogo contra nossos atacantes, fossem eles quem fossem. Mais explosões, explosões mais barulhentas. As janelas tremeram. Vimos chamas e ouvimos sirenes. Helicópteros, Cobra americanos, passavam fazendo barulho e o prédio inteiro estremeceu. Os cobras disparavam. Um rugido incrível encheu o ambiente.
Todos sentimos medo e adrenalina. Mas nós, pilotos de Apache, éramos os mais agitados, ávidos por nossas cabines de comando. Alguém me lembrou que Bastion tinha mais ou menos o tamanho de Reading. Como chegaríamos aos nossos helicópteros sem um mapa debaixo de fogo? Foi então que ouvimos o sinal de fim de perigo. As sirenes pararam, o ruído dos rotores sumiu. Bastion estava seguro outra vez. Mas a que preço, soubemos então? 2 soldados americanos tinham sido mortos, 17 soldados britânicos e americanos estavam feridos. Ao longo desse e do dia seguinte, fomos entendendo o que tinha acontecido. Combatentes talibãs tinham conseguido uniformes americanos, feito um buraco na cerca e entrado. Fizeram um buraco na cerca? É. Por quê? Em suma, estavam procurando o príncipe Harry, eles disseram. Os talibãs chegaram a soltar uma declaração. O príncipe Harry é nosso alvo. E a data do ataque também tinha sido escolhida a dedo. Tinham se programado, eles proclamavam, para que coincidisse com o meu aniversário. Não sabia se acreditava. Não queria acreditar. Mas uma coisa era indiscutível. Os talibãs haviam descoberto minha presença na base e os mínimos detalhes do meu serviço, por meio da cobertura ininterrupta que a imprensa britânica fizera daquela semana. Capítulo 51. Depois do ataque, houve um papo de me retirarem do campo de batalha. De novo. Eu não aguentava nem pensar nessa ideia, era horrível demais para cogitar. Para tirar minha cabeça dessa possibilidade, mergulhei no trabalho, entrei no ritmo da missão. Meu cronograma, graças a Deus, era bastante rigoroso. 2 dias de operações planejadas, 3 dias de altíssima prontidão. Em outras palavras, ficar sentado numa barraca esperando que me chamassem. A barraca de altíssima prontidão tinha o visual e o ar de um quarto estudantil de universidade. O coleguismo, o tédio, a bagunça. Havia alguns sofás de couro rasgado, uma bandeira grande do Reino Unido na parede, petiscos espalhados por todos os lados. Passávamos o tempo jogando FIFA, tomando galões de café, folheando revistas masculinas. Loaded era bem popular. Mas então o alarme disparava e meus dias de estudante, junto com todas as outras épocas da minha vida, pareciam ficar a milhões de quilômetros de distância. Um dos caras disse que éramos bombeiros de luxo. Não estava errado. Nunca dormíamos um sono pesado. Nunca relaxávamos totalmente. Estávamos sempre de prontidão. Podíamos estar tomando uma xícara de chá, um sorvete, estar chorando por uma menina, batendo um papo sobre futebol, mas nossos sentidos estavam sempre aguçados e nossos músculos sempre tensos, à espera do alarme. O alarme era um telefone, vermelho, simples, sem botões, sem teclado, só a base e o fone. A campainha era antiga, tipicamente britânica. Trim! O som era vagamente familiar. No começo não conseguia situá-lo, por fim entendi. Era exatamente como o do telefone da vovó em Sandringham, na mesa grande, na enorme sala de estar onde atendia telefonemas entre uma partida e outra de bridge. Havia sempre 4 pessoas dentro da barraca de altíssima prontidão. 2 tripulações de 2 homens, um piloto e um atirador. Eu era o atirador e meu piloto era Dave, alto, esguio, com o corpo de um maratonista de longa distância, o que ele era mesmo. Tinha cabelo preto curtinho e um bronzeado épico de deserto. Também tinha um senso de humor muitíssimo enigmático. Eu me perguntava várias vezes por dia: Dave, está falando sério? Está sendo sarcástico? Nunca sabia dizer. Vou levar um tempo para entender esse cara, eu pensava, mas nunca entendi. Ao ouvir o aparelho vermelho tocar, 3 de nós largavam tudo e corriam em direção ao Apache, enquanto o quarto atendia ao telefone e recebia os detalhes da operação, de uma voz que vinha do outro lado da linha. Era um medevac? Evacuação médica? Uma TIC? Tropas em contato? Caso fosse a última, a que distância estavam as tropas? Em quanto tempo conseguiríamos chegar até elas? Já dentro do Apache, acionávamos o ar-condicionado, vestíamos os equipamentos e o colete à prova de balas. Eu ligava um dos 4 rádios, ouvia mais detalhes sobre a missão, botava as coordenadas de GPS no computador de bordo. Na primeira vez em que a pessoa liga o Apache, ele leva 1 hora para fazer todas as conferências pré-voo, se não mais. Depois de algumas semanas em Bastion, Dave e eu chegamos a 6 minutos, e ainda parecia uma eternidade. Estávamos sempre pesados, com combustível até o talo, com uma série inteira de mísseis, além de cartuchos de 30 mm que transformariam um prédio de cimento em um queijo suíço. Dava para sentir todas essas coisas nos puxando para baixo, nos prendendo à terra.
Na minha primeiríssima missão, uma TIC, me ressenti daquela sensação. O contraste entre a nossa urgência e a gravidade da Terra. Eu me lembro de passar rente aos muros de sacos de areia de Bastion, sem estremecer, sem pensar duas vezes. Tínhamos um trabalho a fazer, vidas a salvar. Então, segundos depois, uma luz de alerta na cabine de comando começou a piscar. Problema motor. Ou seja, Terra. Agora. Que merda. Teríamos que pousar em território talibã. Comecei a pensar em Bodmin Moor. Então pensei, e se a gente ignorar o aviso? Não. Dave já estava voltando a Bastion. Ele era o piloto mais experiente, já tinha feito 3 missões, sabia tudo sobre aqueles avisos. Alguns poderiam ser ignorados. Eles piscavam o tempo todo e a pessoa puxava os fusíveis para que calassem a boca. Mas não aquele. Eu me senti enganado, queria ir. Estava disposto a correr o risco de cair, de ser levado como prisioneiro, qualquer coisa. Não cabe a nós questionar, como o bisavô de Flea tinha dito, ou Tennyson. Tanto faz. A questão era, tínhamos que tentar outra vez. Capítulo 52. Nunca me conformei com a rapidez do Apache. Em geral, sobrevoávamos o alvo na velocidade civilizada de 70 nós, mas não raro, correndo até a área do alvo, acelerávamos a aeronave e fazíamos chegar aos 145. E como nossa altitude era baixa, parecíamos estar 3 vezes mais rápidos. Que privilégio, eu pensava, sentir a crueza dessa potência e colocá-la para funcionar para nós. Voar muito baixo era um procedimento padrão. Era mais difícil que os combatentes talibãs vissem nossa aproximação. Infelizmente, facilitava que as crianças locais jogassem pedras em nós. O que elas sempre faziam. Crianças atirando pedras eram praticamente a única coisa que os talibãs tinham em termos de poderio antiaéreo, afora os poucos mísseis russos terra-ar. O problema não era escapar dos talibãs, mas encontrá-los. Nos 4 anos desde meu último serviço, tinham aprimorado bastante suas fugas. Os seres humanos já são adaptáveis, mas na guerra são mais ainda. Os talibãs haviam calculado exatamente quantos minutos tinham do primeiro contato com as nossas tropas até a cavalaria surgir no horizonte, e seus relógios internos eram muito bem calibrados. Atiravam no máximo de caras que era possível e saíam correndo. Também tinham melhorado na hora de se esconder. Não tinham dificuldade nenhuma de desaparecer em um povoado, de se misturar à população civil ou evaporar em sua rede de túneis. Eles não fugiam. Era uma coisa muito mais difusa, mais mística. Não desistíamos fácil das buscas. Pairávamos, circulávamos, íamos e voltávamos, às vezes por 2 horas. O combustível do Apache durava 2 horas. Vez ou outra, depois dessas 2 horas, ainda não estávamos dispostos a desistir. Então reabastecíamos. Um dia reabastecemos 3 vezes, passando um total de 8 horas no ar. Quando enfim voltamos à base, a situação estava calamitosa. Eu tinha acabado com todos os sacos para xixi. Uau! A situação meio precária, né? É a palavra. E é interessante pensar num príncipe, literalmente, se submetendo a isso. Isso me faz pensar bastante sobre as decisões do Harry. Ele de fato queria fazer alguma coisa relevante na vida, né? É curioso. É isso, eu vou ficando por aqui. E você, se gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, dá ibope pra gente, por favor. Eu tenho visto que vocês estão adorando nos comentários, mas a gente tem tido poucas visualizações. Então compartilha a playlist, manda pros grupos, fala, gente, isso tá legal. Porque os comentários de vocês estão me mostrando que tá legal. Apesar de ser ainda pouca gente acompanhando, mas quem tá acompanhando tá gostando. Que bom, gratidão sem limites a você, viu? Um beijo e até o próximo Chá Comigo, que eu leio pra você. Tchau!